tudo. Hoje a gente já tem a IA ajudando as Forças Armadas. Então, mas e numa decisão crítica, né? Só para trazer números, Lívia, 8 das 10 maiores empresas dos Estados Unidos têm contrato com a Anthropic. E certamente essas empresas desse tamanho possuem contrato com o governo americano. E aí o quão isso impacta, né, esse movimento e o quão pode impactar a própria Anthropic, né, no seu desejo aí de crescimento, de receita. Enquanto o GPT, que é muito mais um B2C, né, ele é um pouco mais considerado como versátil, proativo e até tem ali um pouco mais de abertura para instruções um pouco mais complexas, que podem até prejudicar nessa questão de segurança de uma opinião que possa infringir alguma questão ética. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuro Bits, o podcast Bit do Futuros, onde a gente vai debater as principais notícias de tecnologia aqui de uma forma muito leve, muito descontraída, sempre com assuntos da atualidade, tá, pessoal? Gostaria de começar esse nosso segundo episódio fazendo uma errata. Vamos lá. Eu acho que eu falei muito rápido na semana passada e algumas pessoas mandaram assim uns questionamentos se tinha acabado o Futuros. Não acabou o Futuros. O Futuros continua o antigo, né? Futuros. Não, o Futuros continua do jeito que está, aquele formato de 45 minutos, né? Uma vez por mês a gente sempre lança o episódio. Tá lá o Futuros, né? Com vídeo, tudo certinho. Mas o Futuros Bits, então, ele vai ser realmente uma versão rápida, né, semanal, para a gente estar acompanhando aí as principais notícias de tecnologia e inovação. Então, um existe, o outro também, não tem antigo, não tem novo, não tem nada, tá, pessoal? São formatos diferentes do Futuros. Então, disclaimer feito, certo, Guilherme? Gostaria de apresentar aqui os integrantes da mesa desse nosso episódio. Anselmo Júnior, gerente executivo do Venturos. Bem-vindo, Anselmo. Estamos aqui de novo, Marcelo. Obrigado. Bora. Lívia Dias, da equipe de produtos do Venturos. Bem-vinda, Lívia. Olá, pessoal, novamente. Bora conversar. Bora. E Guilherme Dogo, equipe de marketing do Venturos. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Marcelo. Hoje entrei em campo no lugar da Andressa. Maravilha. Semana que vem eu não vou estar, né? Então vai ter mais um substituto e assim a gente vai revezando todo mundo aqui no Futuros. Pessoal, eu sou o Marcelo Abreu, CTO do Venturos, né? Apresentador do Futuros, e estarei com vocês também compondo essa mesa que vai falar hoje sobre uma notícia quente, uma notícia de briga, né? É briga, fight. Então, Olivia, na minha época do Anselmo, a grande discussão era Windows e Linux. E acho que hoje está claro que o Windows venceu de goleada. O pessoal vai ficar bravo comigo, né? Vai ter Marcelo criando discórdia versão 2. na porta de entrada do Venturos. Gente, aí teve, né? Android contra iOS. Sempre tem uma polêmica, né, no mundo Samsung, iPhone, enfim, tem tanta rivalidade. E agora, gente, a gente está vivendo aí nas últimas semanas, né? A gente viu um acirramento, né, entre a OpenAI e a Anthropic, né? Então teve bastante confusão nos Estados Unidos, tudo, mas teve um episódio, né, Anselmo, que o Anselmo é o nosso melhor calendário ambulante. O Anselmo sabe datas, tudo perfeito aqui. Anselmo, conta um pouco aí dessas últimas semanas, a polêmica que o Anthropic com a OpenAI se envolveram. Não, beleza. Eu vou voltar um pouco no tempo. Ainda não tão preciso assim em datas, mas acho que com informações que são importantes para o nosso contexto, não é? CEO da Anthropic, Dario Amodei, antes de fundar a Anthropic, ele trabalhava também numa empresa de inteligência artificial. Chamada? Qual a empresa? OpenAI. Então ele saiu da OpenAI para fundar a sua empresa de IA, Anthropic. Ok.
Andando um pouco mais no tempo, desde 2024, a IA oficial do Pentágono é da Anthropic, Claude. Esse contrato foi feito com um grupo de guarda-reios de segurança, não é? E desde então, o Pentágono tem usado o Claude no seu dia a dia, nas suas ferramentas, e até algumas notícias trazem que eles têm usado a IA, por exemplo, para planejarem os seus ataques recentes que fizeram, visto Venezuela, para falar até um pouquinho do Irã aí que recentemente aconteceu. Mas, final de fevereiro, o Departamento de Guerra aí do Pentágono fez um pedido um pouco interessante para a Anthropic. Qual foi o pedido? O pedido foi uma atualização no contrato entre Anthropic e Pentágono. Que atualização foi essa? Nós queremos que a gente tenha uma IA sem limites. Esse foi o pedido do Pentágono. Que limites que ele tirou? Bom, ele tirou exatamente os guarda-reios de segurança que, de certa forma, garantiam que a IA não seria usada para vigilância de cidadãos americanos e que a IA não fosse usada para, literalmente, criação de armas autônomas. Então, nesse contexto, o Amodei, CEO da Anthropic, veio a público falar que isso não é o que a gente está querendo, isso não é, a razão para o uso da IA. E nesse contexto, até com datas como o Marcelo falou, né, no dia 28 de fevereiro, agora o último, ele fez uma nota publicando exatamente o comentário da Anthropic, e a partir dessa nota, algumas empresas vieram a seu favor, dizendo que efetivamente a IA não deveria ser usado para esses fins. Dentre as empresas que efetivamente também corroboraram com essa nota, a gente tem Microsoft, a gente tem alguns pesquisadores bem de nome do Google, e a gente tem também o pessoal da OpenAI. O pessoal da OpenAI também assinou essa nota. Isso na manhã de sábado, 1º de março. E o quão interessante essas datas é porque na tarde de 1º de março, o Sam Altman, da OpenAI, né, disse que, apesar das divergências, ele até compartilhava o mesmo sentimento do Amodei. Toda a comunidade ficou surpresa, porque foi um discurso, né, do Sam Altman confirmando o que outros da indústria de IA corroboravam. O interessante é que na noite do dia 1º, o Trump então cancelou o contrato com a Anthropic, dizendo que a partir daquele momento a Anthropic era um risco para a cadeia de suprimentos do governo americano. E na madrugada do dia 1º de março para o dia 2 de março, para surpresa de 0 pessoas, a OpenAI mudou de ideia. Sam Altman mudou de ideia. E o que eles fizeram? Eles assinaram um contrato sem barreiras com o Pentágono, fazendo com que, a partir desse momento, a OpenAI passe a ser a IA oficial do Pentágono. E no meio de tudo isso, né, Anselmo, teve a questão da piada do Claude com a OpenAI no Super Bowl, né, falando dos anúncios, também teve toda essa rixa também. Verdade, verdade. Bem destacado. Tudo porque, né, a OpenAI indicou que iria fazer algum tipo de anúncio, né, durante as suas respostas, né, de pesquisa, de uso da IA e etc. E a Anthropic veio e trouxe luz a essa questão de que acho que esse caminho não era um caminho feliz para os usuários, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre as LLMs, né? Então, quando a gente fala do Claude, fala do ChatGPT, a gente tem diferenças ali bem basais entre os dois modelos. Então, o Claude, ele tem a Anthropic, ela treina a partir de algumas regras também internas que eles têm, que tem a ver com princípios éticos ali pré-definidos, enquanto o GPT ele tem um pouco mais de, podemos dizer, entre aspas, abertura, né? Então, o modelo ele é ajustado com base ali em preferências, classificações feitas pelos humanos mesmo, né? Então, tem o que eles chamam de
aprendizado por reforço com feedback humano, né? Bom, mas vamos sair dos termos e falar um pouquinho que a diferença entre essas LLMs influencia também na resposta, obviamente, né? Então, o Claude ele tende a ser um pouco mais conservador, evitar ali tarefas mais arriscadas, um pouco mais, entre aspas, inofensivo, né? Vide que é uma IA que tem sido treinada ali principalmente por sistemas de empresas, né? Enquanto o GPT, que é muito mais um B2C, né? Ele é um pouco mais considerado como versátil, proativo, e até tem ali um pouco mais de abertura para instruções um pouco mais complexas, que podem até prejudicar nessa questão de segurança de uma opinião que possa infringir alguma questão ética. Então, a gente está lidando com uma temática bem delicada, vamos dizer aí, né? E que a gente precisa ficar atentos sobre essa questão de como que, com essa mudança de contrato, isso vai impactar nessa resposta que os usuários ali de dentro da defesa estadunidense ou do Pentágono vão receber ali durante esse momento sensível que é da guerra do Irã, né? E assim, não sei se você quer complementar alguma coisa, Guilherme, mas só para colocar um pouco mais de tempero, começou uma trend aqui que é o Cancel ChatGPT, né? Então, você põe lá a hashtag Cancel ChatGPT, só para vocês entenderem depois dessa confusão quando a OpenAI fechou com o Pentágono. O Sensor Tower identificou aumento de 295% no número de desinstalações, desde que fechou o contrato. O Cloud virou o primeiro app na App Store, né? Virou primeiro. O App Store teve um aumento de 775% nas avaliações de uma estrela do ChatGPT. 75%, tá? App Figures descobriu que o número de downloads caiu 13%. Quit GPT, né, foi um website criado justamente para promover o boicote e que eles afirmam, né, que teve mais de 1,5 milhão de usuários que já cancelaram suas contas, funcionários que haviam assinado uma carta de apoio à decisão de Anthropic também estão entregando suas cartas de demissão. Eu vou adicionar aqui algo interessante. O Gui falou que o Anthropic passou a ser, né, o app mais baixado da Apple Store. E o segundo mais baixado foi um app criado também pela Anthropic, que basicamente importava as suas memórias do ChatGPT para o Claude. Então era um app que efetivamente fazia a transição de uma IA para outra IA, nitidamente fazendo com que as pessoas migrassem mais rápido, Marcelo, é o que você falou. Mais pessoas fazendo essa migração, além de coisas bem interessantes. Eu vou chamar os nossos ouvintes para procurarem na internet a calçada das duas empresas, OpenAI e Anthropic, de certa forma, receberam mensagens bem interessantes, né, das pessoas que passavam ali na frente. Vocês devem imaginar, a Anthropic recebeu mensagens de apoio, de suporte, coraçõezinhos, né? E a OpenAI não recebeu coraçõezinhos nem mensagens de suporte, exatamente a partir desse momento que ela passou a ser, né, passou a ter esse contrato com o Sim, Pentágono. é importante colocar aqui que quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos resolve rescindir com a Anthropic, o pessoal declara também que a Anthropic é um risco para a cadeia de fornecedores. Então, por mais que a Anthropic tenha grande apoio da camada dos consumidores diretos, tem um risco muito grande de escala, pensando em contratos que são estratégicos, não só com o setor público, né, dos Estados Unidos, mas também com empresas que são cadastradas ali, que, consequentemente, não podem mais usar. É até uma preocupação que a própria Microsoft trouxe como investidor na Anthropic, né? Como que isso ia se dar, considerando que empresas estratégicas não poderiam mais contratar a Anthropic por causa de um bom relacionamento com o Estado, com o governo estadunidense. Só para trazer números, Lívia, 8 das 10 maiores empresas dos Estados Unidos têm contrato com a Anthropic.
E certamente essas empresas desse tamanho possuem contrato com o governo americano. E aí o quão isso impacta, né, esse movimento e o quão pode impactar a própria Anthropic, né, no seu desejo aí de crescimento, de receita. Então, Que até empatou, né, com a OpenAI, O valor a de Anthropic, mercado, né? né? É. Acho que é importante dizer isso também, que as duas empresas são fechadas, então a gente não sabe muito bem como elas fazem o dinheiro delas, né? Assim, a gente sabe algumas coisas, mas não sabe tudo. A gente não sabe nem como ficou esse contrato com o governo americano da OpenAI. A gente tem uma suspeita, né, de que eles de fato atenderam os pedidos, mas a gente não sabe. Então, como o Anselmo estava falando, nesse caminho da Anthropic tentar superar a OpenAI em receita, ela estava trilhando esse caminho de apostar em empresas, né? E agora isso está sendo rebaixado pelo Estado, né? Pelo ente estatal, né? O governo americano. Isso é muito ruim para a disputa de negócios mesmo, né? Mas quero aproveitar para puxar um gancho aqui sobre mais uma questão aí delicada nesse assunto, que é essa questão que está sondando entre ética, economia, mercado. Será que a gente deveria só pensar na ética ou só pensar no livre mercado, né? E aí tentando trazer aí uma visão que seja um pouco mais central, né, nesse sentido, que a gente vê, né, para a gente que trabalha com tecnologia, a gente vê que a tecnologia ela não só promove ali escalabilidade, melhoria nas operações, né, a gente percebe dentro do Venturos, assim, nossos clientes, grandes empresas que usam a tecnologia e realmente percebem um impacto muito grande nos seus negócios. E a IA, ela está dentro desse guarda-chuva. Mas a gente também não pode negar, por outro lado, que a IA, que a tecnologia também é definidora, né, de relações, de sociedades, de contextos sociais, políticos, etc. Então, como chegar nesse meio do caminho em que sim, a IA é usada para uma produtividade e para ter uma resposta mais assertiva e conseguir impulsionar esse mercado, mas, por outro lado, também ter um cuidado com essa questão ética, né? E aí, quando a gente está falando do Departamento de Defesa, a gente está falando de vidas humanas, muito provavelmente, né? Então, como chegar ali nesse momento em que a gente pode se prevenir agora para evitar um impacto ali na frente, né, do MIA que ainda não tem autonomia para poder tomar uma decisão assim tão sensível, mas por outro lado não desconsiderar todo esse potencial que a IA pode gerar. E aí, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta, Lívia. Você sabe quem foi Stanislav Petrov? Conte mais. Conte mais. Eu tenho medo da gente não ter mais Stanislavs Petrovs dentro de um sistema de IA que está gerenciando uma guerra. Stanislav Petrov era um tenente-coronel russo que, em 26 de setembro de 83, no auge da Guerra Fria, né, ele identificou um alarme falso de mísseis americanos. Então, deu alarme falso no sistema dele. E ele falou, não, isso deu míssil, né? Ele falou, não, isso é um alarme falso. Deu um alarme, né? Depois ele... Não é verdade. Então ele teve o sangue frio de não aceitar e poder trigar uma retaliação que seria o contra-ataque, que no caso seria o ataque, né? Na realidade. Então olha só, o humano ele teve um cuidado, ele pensou o que é uma guerra. O quanto que essa IA vai ter essa consciência para evitar uma atitude drástica se ela for sem guardrails, se ela for totalmente automatizada em decisões de guerra. Então a gente vê essa guerra do Irã, principalmente, né, uso de drones, um uso efetivo tecnologicamente falando, incrível. E a IA já está em várias partes, desde o planejamento, né, que a gente sabe aí, tá aqui, a captura do Maduro, esse ataque do Irã. Então, tudo. Hoje, a gente já tem a IA ajudando as Forças Armadas. Então, mas... E numa decisão crítica, né? Acho que esse fator humano, ele tem que tomar um cuidado muito grande, né, Guilherme? Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa para se pensar além da superioridade
ou da supremacia tecnológica frente ao que a IA pode impor, É né? que a IA, Marcelo, é uma questão de onipresença, né? Parece. Sei que vocês têm pensado sobre isso, mas assim, eu vejo. Me, me assustou o quanto que ela é uma tecnologia usada para tudo muito rapidamente. Nem a TV Globo está usando para abertura de novela, a gente está usando todos os dias para fazer qualquer coisa. O Google mesmo perdeu ano passado, todos os sites perderam mais da metade dos acessos. O Google era onipresente na nossa vida, hoje já não é tão assim. Então, eu acho que a gente não tá vendo muito freio nessas questões de tipo, até onde a gente pode chegar com IA e o que a gente tá fazendo de fato. Parece que as coisas estão sendo feitas, e aí depois a gente pensa nas consequências, né? Só que aí já foi feito. Sim, Então, esse é um problema grave. Eu vou dizer que não existe uma discussão sobre isso, né, Guilherme? A gente vai descobrindo ao longo do caminho. E isso pode ser perigoso, né? Uhum. Porque alguma Sim. linha pode ser passada nesse momento, e aí como é que faríamos para voltar, né? Acho que esse é o grande risco aí, né? A sociedade hoje ainda não se discute sobre isso. E é como a Lívia disse, a IA é uma tecnologia positiva, né? Ela sim, Sim, traz com coisas certeza. boas. agregadora, com É a certeza. questão que se Mas, faz, Exato. né, com o meio, é, né, muito mais do que o potencial do meio em si, né. E, eu acho que o momento das empresas de tecnologia é agora de discutir esses limites éticos e, como o Abreu disse, os guardrails, enquanto essa tecnologia ainda está sendo moldada, né. Então, eu sei que todas as empresas vão querer correr atrás por ter uma liderança de mercado, mas a gente precisa tomar um cuidado, né, e quando eu falo a gente, porque somos tecnologia, né, tomar um cuidado com essas questões éticas e de segurança Uhum. que são essenciais para o futuro que a gente quer moldar lá na frente. É importante que essas duas pessoas que comandam essas empresas estejam é, alinhadas com isso também, né? Com Os certeza. cérebros por trás dela. hoje, infelizmente, o que parece é que uma delas está alinhada com, né, a receita, o contrato, ser a líder, e o outro está olhando para um lado que talvez fala, bom, tem uma linha aqui perigosa que a gente não deveria cruzar. Nitidamente, essa é a minha leitura Exato. das duas ações, né? Tanto do CEO da Anthropic quanto do CEO da OpenAI. Meus queridos, é isso. Então, eu só tenho uma certeza: a gente ainda vai ver muitos capítulos dessa novela. Essa novela tem mais capítulo que a série turca que a minha esposa assiste aqui em casa, viu? Impressionante. Mas, pessoal, então esse foi o nosso episódio do Futuros Beats dessa semana. É, não não perca os próximos episódios. A gente está bolando coisas muito interessantes aqui nos próximos capítulos. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário que a gente lê, a gente atuou aqui, né, na minha fala infeliz aí, na entrada do primeiro capítulo, e é isso, tá? Então, participem, porque o Futuros Beats ele vai ser, a intenção é ser mais participativo do que a gente possa imaginar, porque ele é atual, né? Então a gente tem que estar sempre focado nessas notícias, nessas tendências e há na guerra, hein, gente? Quem diria, mas infelizmente ainda temos guerra, só que agora é guerra com IA, né? Então, pessoal, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.